Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No texto de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 17. Você conhece bem essa história, a história do jovem rico? O Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Nós vamos ler até o verso 31. Enquanto eu estiver expondo as Escrituras hoje, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar por meio, ao longo desse texto, até o fim da nossa reunião de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso observo desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos orar. Senhor, nós entramos na Tua presença nessa manhã de domingo, manhã de adoração, onde oramos, cantamos louvores, na Tua presença entramos para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Assim nós te pedimos, Senhor, que essa seja uma manhã que o Senhor trabalhe no nosso coração, que seja uma manhã que o Senhor nos ensine a viver uma espiritualidade verdadeira, intensa. Que o Senhor nos guarde de nos perdermos nos corredores da religião, de entregarmos os nossos corações para falsos ídolos, que na verdade, ainda que sejamos religiosos, nos afastam de Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há um perigo muito sutil na vida religiosa. Sabia que é muito possível, até muito comum, pessoas
que frequentam os corredores de uma religião, de uma igreja como a nossa, ainda assim, estarem perdidos e distantes de Deus. Normalmente, quando nós pensamos em alguém distante de Deus, a gente imagina alguém rebelde, imoral, indiferente, ateu, incrédulo com as coisas espirituais, mas nem sempre é assim. Para falar a verdade, a minha fala hoje é para dizer, muitas vezes não é assim. Porque ainda no meio do ambiente onde se fala de Deus, se fala de fé, se fala das Escrituras, muitos acabam se perdendo. Muitos podem ter linguagem religiosa, postura reverente, comportamento certo, conhecer os mandamentos e até ter uma vida ética de alto nível. Mas ainda assim, guarda no coração um lugar onde Cristo não reina. E esse é o drama do jovem rico. Alguém dedicado na religião, alguém que todo mundo olharia para ele e falaria, esse é um homem de Deus, um menino de ouro, é o filho que eu quero para minha filha casar. Mas ainda assim, é um homem que não tem Cristo e não tem Deus no coração. É um homem que não é profano, chama Jesus de bom mestre. E vai com sinceridade perguntar, o que farei para herdar a vida eterna? Ele não está sendo leviano, ele está sendo sincero. Mas o texto vai revelar algo mais profundo. E o problema daquele homem não era falta de religião. Era o que estava no centro do seu coração. Ele tinha religião suficiente para se ajoelhar diante de Deus e chamar Jesus de bom mestre e seguir até as prescrições da lei, mas não tinha rendição suficiente para seguir Jesus e fazer ele o centro do seu coração. Ele queria Jesus como mestre, mas ele não queria Jesus como seu maior tesouro. E a gente vai ver nesse texto que o desafio para nós que estamos acostumados a frequentar e viver no dia a dia de uma religião, é que a verdadeira religião não é apenas melhorar nossa aparência espiritual, não é dar um banho de loja na nossa moral, mas a verdadeira religião, ela vai confrontar os nossos ídolos do coração, aquilo que de fato governa, dirige a nossa vida, aonde nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso conforto, a nossa identidade. A verdadeira religião quer confrontar o nosso coração. E a gente vai observar dois movimentos nesse texto: a falsa espiritualidade e a verdadeira espiritualidade. A falsa espiritualidade, em primeiro lugar, é uma religião que preserva os ídolos do coração. E é assim que começa o texto. Mostra um homem profundamente religioso, de alta moral, mas espiritualmente preso a ídolos. Ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelha, diz o texto. Ele se ajoelha, olha que homem piedoso. Ele chama Jesus de bom mestre. Ele faz uma pergunta profundamente espiritual: o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele conhece os mandamentos de cor e vive, desde a mocidade, segundo ele. Ele tem uma história de bom comportamento religioso, de um bom judeu.
Mas quando Jesus toca no coração dele, ele vai embora triste. Quando Jesus toca no centro da sua vida, ele diz: eu tenho que fazer uma escolha. Uma escolha daquilo que eu amo acima de todas as outras. Eu queria que você aprendesse que a verdadeira espiritualidade nem sempre é a ausência de religião. Às vezes, pelo contrário, a religiosidade nos faz achar que estamos muito bem, mas estamos profundamente distantes de Deus. E eu queria levantar 4 falsas espiritualidades que apresentam nessa história. Em primeiro lugar, a falsa espiritualidade da reverência no lugar da rendição. Porque ele chega para Jesus de maneira tão religiosa, ele sabe orar: amantíssimo e grandioso Deus, nesta manhã solene estamos. Ele sabe fazer isso. Ele é muito bom nas práticas da religião. Ele se ajoelha, ele exalta Jesus, ó grande rabino, ó bom. Palavra que só se usa para o próprio Deus. E Jesus questiona ele: por que tu está me chamando de bom mestre? Bom só Deus. Jesus estava testando, na verdade, que palavras são essas que saíam da sua boca, porque Jesus conhecia aquele coração. E essa cena, ela é impressionante, porque ela mostra da vida daquele homem uma urgência, uma reverência, uma linguagem espiritual. Alguém que sabe cumprir todas as exigências da religião. Mas o coração dele, quando é testado, fica claro que não estava em Jesus. Porque quando Jesus diz para ele, conhecendo o coração dele, o problema não é dinheiro em si, conhecendo qual era o ídolo dele, ele diz assim: ah é? Tu quer me seguir? Ah é? Tu diz que ama a Deus acima de todas as coisas? Ah é? Tu quer fazer a vontade de Deus? Então me ame mais do que o dinheiro. E ele vai embora triste. Eu quero te dizer, querido irmão, que isso é muito possível. Está aqui nos dias da nossa igreja. Alguém que pode cantar com muita emoção, mas às vezes o coração está fechado para Cristo. Pode pregar com tanta eloquência, mas ele fez do púlpito talvez o seu próprio ídolo, ou do ministério. Talvez é alguém que lidera a célula, sabe botar a roupa certa, falar as palavras certas, aprendeu a dizer a paz do Senhor, irmão. No seu carro cantam os melhores hinos da Ana Paula Valadão. Ele sabe levantar as mãos no culto, mas ele não aprendeu a abrir mão do controle de tudo e entregar para Jesus. É possível chamar Jesus de Senhor, mas continuar sendo ainda o próprio Senhor da sua vida. Porque nem toda aproximação de Jesus é rendição a Jesus. E a primeira pergunta é para você: você se aproxima de Jesus? Ou você se rendeu a Jesus? Segunda falsa espiritualidade que a gente vê na vida desse homem é uma espiritualidade do desempenho no lugar da graça, muito comum também. E aí Jesus, conhecendo aquele jovem no seu coração, faz as perguntas certas para tocar naquilo que precisa ser tocado. Ele diz, quando ele chega para Jesus e diz: o que farei eu para herdar a vida eterna? Olha, presta atenção, olha o que ele diz: o que farei? Na cabeça dele, religião tem a ver com tarefas, tem a ver com uma regra, uma lista de regrinhas para seguir, uma pergunta muito comum nos corredores de qualquer igreja: o que eu faço para ser salvo? Ah, pastor, então eu tenho que o quê? É mudar o jeito da roupa que eu visto? É o óculos que eu coloco? Ah, eu tenho que mudar
A palavra que antigamente eu esculhambava alguém, chamava ele de de desgraçado, agora eu chamo ele de abençoado. Com o mesmo ódio, eu mudei a linguagem, não mudei o coração, né? O que eu preciso fazer para o céu? Como eu pastoreei jovens a vida toda, é sempre a mesma pergunta: pode beijar de língua? Não pode. Pode pegar na mão? Não pode. Pode beber vinho? Não pode. Pode ir para o show do Justin Bieber? Não pode. O que eu faço, pastor? Me dá uma regrinha. A gente acha que ser salvo tem a ver com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer. É isso, é o meu desempenho. Tanto que ele tem dificuldade de entender que é herança. E herança não é salário. O que farei eu para herdar a vida eterna? São duas palavras que têm contradição. Eu não posso fazer nada para herdar nada que vem dos meus pais. Porque herança você não conquista. Herança você ganha. Salário se conquista. Prêmio vem de desempenhos. Troféus vem de superações, mas a herança vem por relação, vem por filiação. E a religião sem evangelho, sem entender a graça de Jesus Cristo, a minha relação paterna com Deus, a minha rendição total a Cristo, numa relação de amor, porque Deus me amou e deu o seu Filho amado, e essa relação que eu tenho de total entrega de fé, amor e rendição é que me faz salvo, é graça, não tem a ver com desempenho religioso. O religioso vai dizer: o que eu preciso fazer para ser aceito? Não. A verdadeira santificação cristã, que é exigência, é resultado sine qua non, indispensável para um verdadeiro cristão. Não é uma busca de aceitação, é o resultado dela. Eu fui aceito por um Deus que me amou, e agora, como resposta de amor, eu faço tudo para agradar o meu amado. Mas Ele me amou quando eu ainda era pecador. O justo morreu por mim quando eu ainda era injusto. A minha identidade, Deus não me escolheu porque eu impressionei Deus com as suas obras. A minha salvação é por meio da graça, através da fé, não por obras, não por desempenho, não é para minha glória, mas é pura graça divina. Eu não preciso provar nada para ser amado por Deus. Eu sou amado por Deus quando eu não valia nada. Eu não preciso cumprir um monte de exigências para me seguir seguro, porque eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. É por meio dele que eu sou salvo. O verdadeiro evangelho, ele se insere nessa lógica. A religiosidade falsa entende: eu obedeço para ser aceito. O evangelho de Cristo: eu fui aceito por Cristo, por isso eu obedeço. E o jovem rico, tão religioso, perdido nos corredores da religião, ainda perguntava: o que eu preciso fazer? E Jesus vai mostrar para ele que o profundo problema dele não era sobre o que fazer ou não, porque o problema era onde o coração dele estava preso, que vai levar um caminho mais longe: quem é o seu verdadeiro Deus. Porque a falsa espiritualidade transforma herança em conquista, graça em mérito, obediência em uma espécie de currículo religioso. Terceira falsa religiosidade que a gente vê aqui é uma falsa religiosidade, espiritualidade do comportamento no lugar do coração. Aí Jesus diz para ele: tu conhece os mandamentos, né, filho?
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. É interessante que Jesus conta aqui só os mandamentos que não são relacionados a Deus. Ele não falou ele não falou o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Ele não falou. Ele falou nos mandamentos que são chamados mandamentos horizontais. E ele disse: mestre, eu só tiro 10 nesses aí. Eu já observo eles desde criança. E aí eu vou dizer uma coisa. Ele era metido. Não, eu acredito. Ele tinha esse comportamento. Ele tinha moralidade. Eu ainda digo mais. Nós que estamos aqui dentro da igreja. Eu conheço muita gente que não é de igreja nenhuma e tem uma ética muito maior do que a maioria de nós. Só que não é ética que salva. Tanto que é isso que vai gerar a discussão mais na frente. Que fica parecendo que o problema é no dinheiro. Meu Deus, então eu não posso ser rico, porque rico vai tudo para o inferno, meu Deus. Opa. A grande questão é que ninguém vai para o céu ou para o inferno, rico ou pobre. Não é isso. O que ele está dizendo, como os próprios discípulos vão perceber mais na frente, ele vai dizer, então, como é difícil, verso 24, os discípulos estranharam essas palavras e Jesus insistiu com eles e disse-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É difícil para rico ou para pobre. Sabe por que é difícil? Porque eu vou melhorar a explicação para você. Porque não é difícil, é impossível. É impossível. Ninguém, por suas obras, por seus méritos ou por seus comportamentos, vai chegar diante de Deus, vai bater no peito e dizer, abre a porta, eu cheguei. É impossível. Ninguém vai encontrar uma barra moral suficiente para Deus. E às vezes, para a gente se sentir melhor, a gente faz parecido com esse jovem rico. Sabe o que a gente faz? A gente abarra a barra. Abaixa a barra. A gente olha para quem está do lado, para quem está do outro e diz, eu estou bom demais. Estou acima da média. Só tem um problema, a nossa barra não é a de quem está do lado. A nossa barra está do tamanho de Deus. E diante dela, até as nossas boas obras são traço de imundície. Trapo de imundície. Traduzindo para o português de 2021, até as nossas melhores obras, é isso que está dizendo, é isso que era trapo de imundície, é molde sujo. Porque as nossas boas obras são corrompidas com a nossa impureza das intenções. É o que o texto da Bíblia diz. É impossível ser salvo pelas nossas obras. Mais uma vez cito Efésios capítulo 2, quando ele diz, porque ninguém será salvo por obras, para que ninguém se glorie. É somente pela fé e não por obras. Esse jovem tinha uma vida religiosa respeitável, posso dizer até admirável, mas o coração dele não estava rendido em fé aos pés de Jesus. A sua obediência não havia alcançado o centro do seu coração, a periferia. Como ele trata o pai, a mãe, os seus negócios, mas não tinha ido no centro. Ele não tinha chegado naquilo que vai ficar claro no teste de Jesus. Ele não estava disposto a amar a Deus acima de todas as coisas. E esse é um dos grandes perigos da religião. Ela pode ajustar o nosso comportamento sem transformar os nossos amores.
E eu vou dizer para você agora o que é verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, na verdade, é ligada ao centro dos amores do seu coração. O que você ama mais na vida revela a sua espiritualidade. O que você ama mais na vida revela os seus deuses. É muito mais do que comportamento. E aquilo que você ama vai moldar os seus comportamentos. Se o que você mais ama é o dinheiro, você vai ser uma pessoa que trabalha como um workaholic, fazendo tudo e qualquer coisa para alcançá-lo. Porque você nem percebeu. Na verdade, o dinheiro é mais do que importante. Ele é o teu Deus e você vive para ele. Talvez o seu maior amor são os filhos. Você faz tudo por eles, mata e morre para os seus filhos. E é natural o sentimento. O problema é a pergunta: quem você ama mais? Seus filhos ou a Deus? O que molda teu coração, teus objetivos, teus sonhos? Quem governa o teu coração? Nós podemos aprender a falar, a agir, a parecer, a cumprir expectativas dos religiosos, mas o coração é que tem a ver com uma espiritualidade verdadeira, é quem realmente nos governa. Podemos vencer pecados visíveis, mas ainda assim ficar protegendo, escondido no coração, ídolos invisíveis. E sabe qual é o problema que eu vejo com isso, lidando com isso, inclusive como pastor? Há 19 anos de ordenação pastoral, mais de 25 anos, acho que 25 anos no presbiterato. Se colocar a liderança de jovens, para mais de 150. É de que um dos problemas um dos desafios da gente frequentar a igreja é de achar que está indo para o céu. Porque é membro da Maranata, vivendo com o coração de quem vai para o inferno. Mas não se vê. Ele não consegue se enxergar. Sabe por quê? Porque domingo ele vem para a igreja. É mais fácil, às vezes, evangelizar o que está fora, mas às vezes a gente está precisando evangelizar o que está dentro. Dizer muito mais do que frequentar a célula, os cultos. Tem hora que a gente precisa olhar para o coração, porque Deus vê o coração, os outros veem a religião. Comportamento pode nos dar reputação, mas o coração é o que revela a adoração. E aí, só Deus vê. A religião melhora a aparência, mas muitas vezes preserva o ídolo. A quarta e a última falsa religião que eu quero trazer nessa manhã é que a falsa espiritualidade a falsa espiritualidade dos tesouros falsos, dos tesouros que ocupam o lugar de Cristo no nosso coração. A falsa espiritualidade dos falsos tesouros. Vou chamar assim. E aí Jesus toca no ponto decisivo do jovem rico. Ele diz: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Por que Jesus está falando isso para o jovem rico? Porque Cristo, como Deus, conhecia o coração dele. Se fosse para você, talvez a pergunta fosse outra. Talvez, se fosse para você, é dizer: você quer me seguir? Então vai lá, fecha a tua empresa e vem. Talvez se fosse você: você quer me seguir? Então larga esse namorado e vem.
Ah, você quer me seguir? Aí é o seu coração. Jesus conhecia o do jovem rico. E o seu? O que você ama mais? O que tenta o seu coração a amar mais do que Deus? Até aqui na conversa, o jovem rico podia estar muito confortável. Estou bem, estou aqui com o rabino, estou de boa, sei teologia, sei Bíblia, minha vida é moral, tenho até grana. E esse pessoal gosta de gente que tem dinheiro, então Jesus vai gostar de mim. Porque também existe uma coisa no mundo da religiosidade que o pessoal acha que pode mobilizar a religião com dinheiro na mão, né? Aí a gente vai, ameaça, vou sair daqui, vou tirar meu dízimo, não sei o quê, papapá. Isso só revela mais o seu coração. Não é o caso que acontece aqui, não. Acontece só em outras igrejas. Ele podia falar de mandamentos, ele podia falar de vida eterna, ele podia falar de histórias da religião. Mas quando Jesus toca no tesouro do coração, aí termina essa breve narrativa dele, chegando no clímax, que revela tudo para onde essa história estava conduzindo. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E essa é uma das cenas mais tristes dos evangelhos, porque a gente vibra com aquele que se converte, aquele que é curado, aquele que é transformado, com a mulher samaritana, mas muitos virão como os apóstolos, que é a comparação com esse jovem rico. Porque lá em diante, os apóstolos vão dizer, e nós largamos tudo, largamos família, largamos trabalho, largamos tudo para te seguir. Muitos vão ser como os discípulos que vão amar Jesus acima de todas as coisas. Mas muitos serão como os jovens ricos, que tristes sairão por aqueles corredores, rejeitando Jesus. Ele chegou correndo, animado, religioso, saiu triste da presença de Jesus. Ele chegou ajoelhado, mas saiu andando, de pé, orgulhoso, mas preso. Ele chegou perguntando sobre vida eterna e saiu agarrado ao dinheiro no caminho da morte. O problema não era se ele possuía ou não riquezas. O problema é que as riquezas possuíram o seu coração. Aquele dinheiro daquele homem era o seu ídolo. Era onde estavam as suas fontes, seus recursos, sua segurança. Eu me sinto seguro porque eu tenho dinheiro. A minha identidade na sociedade é eu tenho dinheiro. O controle das situações é porque eu tenho dinheiro. O meu status é porque eu tenho dinheiro. O meu sentido de vida é porque eu tenho dinheiro. Aquilo que constrói a tua identidade é teu verdadeiro ídolo. Aquilo que era uma coisa boa, dinheiro, que é bom. E se você não gosta do seu, pode me dar, que eu quero. Brincadeira. O problema é quando ele se torna mamon, ídolo, Deus no coração. É um ídolo. Como pode ser outras coisas. Dinheiro era o do jovem rico. E o seu? Status? Sua profissão? O ídolo é uma coisa boa que se tornou necessária demais. Se tornou central demais.
se tornou salvadora demais e ocupou a cadeira que era para ser de Cristo no seu coração. Ídolo não é aquilo que você possui. É aquilo sem o qual você não consegue viver. Pode ser dinheiro, pode ser reputação, pode ser controle, pode ser a família, pode ser o ministério, pode ser uma aprovação no vestibular, pode ser um prazer, uma festa, cerveja, sei lá o quê, pode ser segurança, pode ser quantidade de like que você tem no Instagram. Quando eu digo que é o ídolo, é quando você está disposto a fazer qualquer tipo de foto, mesmo que ela contrarie a sua fé. Mas você precisa daquela 2 dedinhos na tela, dizendo você é demais. E aí, é a minha fala para você, nessa nossa conversa de hoje. Ele era sincero. O jovem rico, ele queria Jesus. Talvez, como você também quer Jesus, senão não viria aqui. Como talvez eu também quero Jesus, senão eu nem viraria pastor. O risco é, ele só não queria Jesus mais do que ele queria dinheiro. Ele até era sincero em querer Jesus, mas não mais do que suas riquezas. Ele até queria vida eterna, mas não perder o seu salvador falso, que era o dinheiro. E a pergunta que surge, que não é a dele é para ele, a que surge para você, é: qual é o tesouro que você não quer que Jesus toque? Você falaria: Jesus, você pode tocar em qualquer lugar da minha vida. Aqui não. O que você tem medo de entregar? O que define tua segurança? O que organiza a tua identidade? O que governa as tuas decisões? O que te entristece quando Jesus te pede? O verdadeiro Deus de uma pessoa, ele aparece quando Cristo toca aquilo que ela não quer entregar. E o jovem rico saiu triste. E você? Como vai sair hoje? A falsa espiritualidade, ela não vai nos afastar da religião. A religião é uma coisa boa. O problema é que ela nos permite ser religiosos sem entregar os ídolos do coração. Mas existe, por outro lado, uma religião verdadeira. E a verdadeira religião é colocar Jesus como o tesouro maior da sua vida. É de fato quando você entende o primeiro e o maior dos mandamentos: amar a Deus acima de qualquer coisa. Porque o texto ele não termina com tristeza, porque passa então para o diálogo dos discípulos com Jesus. E Jesus transforma a saída daquele homem em ensino para os discípulos, para mostrar agora para os discípulos o que de fato é ser um seguidor de Jesus, o que de fato é ser um verdadeiro discípulo, e que não era reverência religiosa extrema, desempenho religioso, comportamento sem coração, nem era preservar em outros deuses no lugar de Cristo. Não, ele vai mostrar uma espiritualidade que nasce de um convite, porque Jesus, e a verdadeira espiritualidade, em primeiro lugar, ela nasce de um convite de amor. Porque Jesus, ele convida aquele jovem assim. Olha no seu texto, diz assim: e Jesus, fitando o amor. Esse detalhe é precioso no texto. Por que
Marcos faz questão de mostrar que Jesus olhou para ele com um olhar assim de amor tão profundo. Jesus não olhou para aquele jovem perdido no coração com desprezo. Às vezes a gente olha para as pessoas assim, né? Quando a gente se acha religioso ou melhor. Mas Jesus não olhou para aquele jovem perdido nos seus ídolos com repreensão apenas. Ele não está tentando humilhar aquele jovem, não é isso que ele está fazendo. Ele não está descartando aquele jovem. Não, ele o ama. E porque ele o ama, e é isso que eu estou aqui vivendo também com vocês, vindo de Cristo, porque Cristo o ama, Cristo o confrontou. Confrontou o ídolo do seu coração. E isso muda completamente o tom do texto. Ele diz, vem de tudo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Jesus está fazendo dizer assim, existe uma coisa que te prende, que você precisa de libertação. Você precisa ser liberto de Mamon. Você precisa ser liberto do Deus do dinheiro. Você precisa dessa libertação, desse amor excessivo a esse ídolo que te governa. Jesus não está querendo tocar no dinheiro para empobrecê-lo. Jesus está tocando no dinheiro para libertá-lo, por amor. Porque o amor de Jesus não é um sentimentalismo. O amor de Jesus, ele é tão real que ele sabe o tanto que os ídolos nos destroem. E a gente acha que ídolo é algo que só acontece em outras religiões, que é uma estátua, que é uma imagem. Não, tem muito crente idólatra. Porque ídolo é aquilo que ocupa o seu coração no lugar de Deus. Jesus nos ama demais para deixar nossos ídolos em paz. Porque Ele sabe que é os nossos ídolos que nos afastam da graça, do amor e da bênção divina. Nos afastam da presença de Deus. Porque nós substituímos Deus pelos ídolos. Mas Deus nos ama e diz, abandona os ídolos, vem para mim. Abandona os ídolos, anda comigo. Deixa de confiar nos ídolos, confia em mim. Deixa de amar os ídolos, ame a mim, porque é o meu amor que te enche de eternidade, de gozo, de prazer, de vida. A verdadeira salvação vem de mim. Não se deixe enganar pelos ídolos. É um convite de amor. Amar não é vai nesse caminho que está certo. Jesus ama a todos. Venha como está, fique como está, porque Deus é Deus de amor. Jesus te ama. Não, Jesus te ama ao ponto de te dizer, sai daí que você está num caminho de morte. Abandona os ídolos. Porque Ele ama, Ele confronta. Porque Ele ama, Ele mostra. Porque Ele ama, Ele liberta. Ele confronta a mentira que nos domina, confronta o medo que nos governa, confronta a segurança que, na verdade, nos aprisiona, confronta o tesouro que nós colocamos acima dele. A verdadeira espiritualidade começa quando começamos a deixar ser amados por Cristo, de tal modo que permitimos que Ele confronte os nossos falsos deuses. Em segundo lugar, a verdadeira espiritualidade é a troca do falso pelo verdadeiro. Ele diz, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, me segue. É isso que Ele está dizendo. Abandona o falso, vem para o verdadeiro. Deixa o tesouro terreno, vem buscar o tesouro nos céus. Deixa o falso, busque o verdadeiro. Deixa o xing-ling, vem para o original. Mas aquele jovem, ele não conseguiu ver isso. Ele não conseguiu, ainda que chamou Jesus de bom, e Jesus precisa perguntar para ele, tu entende o que tu está falando?
Ou tu está falando da boca para fora, é só religião, como a gente canta, fura, escuta sermão, é só religião. Ele está dizendo, tu entende mesmo o que tu está falando? Porque tudo o que aquele jovem conseguiu ver foi suas propriedades. Ele foi cego para o amor de Jesus. Ele foi cego para aquilo que ele poderia, de fato, ganhar andando com Jesus. Porque ele estava preso num falso Deus. E a pessoa dominada por um falso Deus, como o dinheiro, ele pensa que perder o dinheiro é perder a vida. Ele pensa que perder os aplausos é perder a identidade, dominada pela aprovação. Dominada pelo controle, ele acha que perder o controle e confiar em Deus é morrer. A pessoa dominada pelo prazer pensa que santidade é empobrecimento. E Jesus diz, tu não consegue ver, tu és cego. Troca o falso pelo verdadeiro. Cristo não está tirando tesouros para te empobrecer. Pelo contrário, Ele está querendo te enriquecer. Ele está querendo te dar algo melhor do que dinheiro. Ele está querendo te dar algo melhor do que aprovação. Ele quer te dar eternidade. A aprovação divina do Pai, que vem por meio da cruz. Ele quer te ensinar a perder o controle e deixar que Deus controle a tua vida. Ele quer te tirar dos falsos ídolos e deixar Deus te sustentar, te proteger, te suprir e garantir a tua identidade de tal maneira que você vai ter paz, alegria, conforto, identidade na riqueza ou na pobreza, na humilhação e na exaltação, na vida ou na morte. Nada tira quem eu sou, porque está construído em Deus. Troca o falso pelo verdadeiro. Porque o tesouro de Cristo é maior. Terceiro, a verdadeira espiritualidade é uma caminhada com Jesus. Não é uma tarefa, não é desempenho. Ele diz, vem, segue-me. Essa frase é a decisiva aqui. Porque a gente fica achando que espiritualidade é cumprir regra. Eu venho para a igreja, eu venho para a célula, eu lidero célula, eu faço o curso disso, eu não sei o quê. Eu decoro do catecismo, eu faço papapá, eu sigo a regrinha. Quais são? Pode ir, então, nisso, naquilo, pode assim, pode assim. Ah, cumpri tudo, estou nota 10. Jesus, vou para o céu. Não. Jesus não está chamando para uma religião, Jesus está chamando para uma caminhada. Vem, segue-me. Vem comigo. Porque a falsa espiritualidade quer te fazer encaixado nos padrões de uma religião. Mas a caminhada com Cristo ela é muito mais desafiadora do que andar nos padrões do que uma caminhão. Ela não é uma lista, é uma pessoa. Não é uma organização, é uma amizade com Deus. Porque Jesus morreu naquela cruz para rasgar o véu que me separava de Deus. Jesus, ele veio fazer o ministério da reconciliação, ele veio abrir um novo e vivo caminho, ele veio me fazer de novo amigo de Deus. É muito mais do que vir para cá, é ter o privilégio de andar dia a dia do lado do Pai. Gente, e tem tanta gente perdida nesses corredores, e não desfruta do prazer da verdadeira espiritualidade. Andar com Jesus na rua, nas praças, viver uma adoração que vai além do que os cânticos que a gente faz aqui, que produz no coração um prazer, uma alegria que nada pode roubar e que jorra para a vida eterna e que não depende de desempenho, não transforma serviço em desempenho, não transforma santidade em desempenho, não transforma ministério em desempenho. Pelo amor de Deus, você não entendeu nada. Tem nada a ver com desempenho. É um segue-me. Se junta comigo na missão. Caminhada com Cristo.
é comunhão com Cristo, é dependência de Cristo, é andar a todo tempo com Cristo. Quarto, a verdadeira espiritualidade, ela é gratuita. Oh, meu irmão, entende? Isso é gratuito. Porque a graça de Deus se realiza no impossível. Aquele diálogo, eles perguntam, então o que é impossível? Então é impossível, Jesus. É impossível. Essa é a melhor expressão que os discípulos poderiam usar. Então é impossível. Verso 27. Para os seres humanos é impossível, diz Jesus. Contudo, não há nada impossível para Deus. É isso mesmo, nós não somos salvos porque é possível. Jesus veio morrer naquela cruz justamente porque para nós é impossível. Pelo nosso desempenho é impossível. Pela nossa força é impossível. Mas o próprio Deus se fez homem para morrer naquela cruz. Para carregar o sacrifício que nos reconcilia com Deus. Para levar naquele madeiro os nossos pecados. Para sofrer a consequência da nossa rebeldia. Então, quem pode ser salvo? Para os homens é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Isso é o Evangelho. O Evangelho está te dizendo que é só Deus que pode te salvar. Só Cristo pode te transformar. E religião é se render em fé. É arrancar esse orgulho do coração, botar para fora e se humilhar aos pés de Jesus. Porque só Deus pode mudar o centro do coração humano. Eu sei que você talvez estava pensando, mas Rafael, meu Deus, e agora? Calma, é de graça, calma. Eu não estou te chamando para um novo desempenho, calma, é de graça. Porque só Deus pode fazer Cristo se tornar mais belo do que o ídolo. Só Deus pode transformar o medo em confiança. Só Deus pode transformar ganância em generosidade. Só Deus pode transformar desempenho em descanso. Só Deus pode transformar religiosidade em total rendição. Para os homens é impossível. Mas pela graça de Deus, Ele pode salvar a qualquer um, até a mim, até a você. Porque a graça de Deus pode meter a mão no teu coração e arrancar os ídolos que te aprisionam. Assim, eu quero te convidar a viver uma vida que vai além da religião. Porque aquele jovem, ele tinha reverência, linguagem espiritual, preocupação com a vida eterna, comportamento moral. Tinha uma história religiosa desde a juventude. Tinha bens, posição, aparência, sucesso. O problema daquele jovem não era a falta de religião. Era porque ele não tinha lidado com os ídolos do coração. E é sobre esse perigo que eu vim refletir com você. É possível estar perto de Jesus e ainda assim permanecer servo de outros deuses. É possível ter reverência sem rendição, desempenho sem graça, comportamento sem coração, fazer outra coisa, tesouro no lugar de Cristo. Mas Jesus me trouxe aqui para te trazer essa palavra dele, porque Jesus te ama demais para te deixar em paz com seus ídolos. Porque se você entregar tudo, diz o texto, você terá tesouros nos céus, eternos. Agora, muito mais famílias e bens e bênçãos andando com Cristo. Há um venha a mim nessa manhã. Há um eu sou melhor do que todas essas outras coisas. Há um eu sou suficiente para você.
eu sou o tesouro que você tanto procurou. Hoje é dia de botar para fora do coração os ídolos que você ainda preservava. Porque a verdadeira religião, ela destrona ídolos. Venha para Cristo. Não apenas com sua reverência religiosa, venha para Cristo. Não apenas com suas obras, venha para Cristo. Não apenas com seu comportamento, venha para Cristo. Não apenas com sua religião, venha para Cristo. Venha de todo o coração. Cristo é bem melhor. Cristo é suficiente. Cristo é o tesouro.